From the cross to the throne, from death into life, he went for his own. All power in earth, all power above is given to him for the flock of his love. Only believe, all things are possible. Only believe. Que a graça, a paz e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Deus os abençoe. Vamos continuar a nossa meditação no livro de Êxodo, no seu capítulo 20. Já estamos quase encerrando o capítulo 20. Irmãos, lembre-se sempre, um homem faz grande diferença quando está no comando de Deus. Um homem faz grande diferença quando está no comando de Deus. E nós observamos que Moisés, ele estava no comando de Deus. Quando Deus quer fazer uma grande coisa, ele chama o seu homem, o separa, o treina, tem que passar pelo treinamento de Deus. Porque aquele homem a qual Deus chama, ele precisa ser lapidado. Antigamente, para se separar o ouro da pirita, que é o ouro de tolo, eles pegavam aquele material e batia naquele material até tirar toda a escória, até tirar toda a sujeira. E quando o que estava batendo via a sua face, o seu reflexo naquele material, então ele sabia que o material estava bom. A mesma coisa Deus faz conosco. Ele faz com os seus filhos e principalmente com aqueles que ele chama para ser a sua voz. Deus sempre tem uma voz para clamar no tempo presente. Quando a humanidade, quando aquela geração, quando aquela era se afasta de Deus, então Deus envia a sua voz para que adverta, e aqueles que ouvirem a voz da advertência de Deus são salvos do juízo. Porém, aqueles que rejeitam a voz de Deus, eles ficam para o juízo. E quando Deus encontra um homem que coloca a palavra de Deus em primeiro lugar, que independente de sua reputação, que independente daquilo que as pessoas irão ou não falar, ele sai sobre a direção de Deus. Deus equipa esse homem, Deus prepara esse homem para que então ele possa ser a sua voz aqui na terra. E é isso que Deus faz com os profetas. Deus lapida os seus profetas. Ele chama o profeta do meio do povo, mas é um chamado especial para ser a voz de Deus naquela era, a voz de advertência, a voz de salvação para aquele tempo presente. Não que o profeta vai salvar, não que o profeta vai trazer adoração para si, mas o profeta, ele vai fazer com que o povo saiba a vontade de Deus e a palavra de Deus. Um profeta, ele não traz uma mensagem própria. Um profeta, ele não traz uma interpretação própria. Mas ele pega aquilo que está na palavra de Deus, que Deus já deixou registrado em sua palavra. E Deus vivifica aquela palavra no tempo presente, mostrando a sua vontade, mostrando a sua direção. É assim que Deus faz, e este é o padrão de Deus. Se você observar na Bíblia Sagrada,
esse sempre foi o padrão de Deus, falar através de profeta. Como nós temos repetido várias vezes aqui, a Bíblia nos fala, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus servos o profeta. Então, o profeta é um homem especial no qual Deus está no comando da sua vida. E um homem faz grande diferença quando está no comando de Deus. Deus dirigindo, Deus orientando, Deus fazendo. E sempre que Deus quer fazer um grande homem, ele pega esse homem e quebra ele primeiro. Destrói os seus próprios pensamentos. Ele tem que passar, nas palavras do profeta de Deus para esta era, ele tem que passar pela moenda celestial. Assim como a cana é moída para tirar dela o seu caldo doce, assim como a rosa é espremida para tirar o seu perfume, da mesma forma, o servo de Deus, ele é quebrado em pedaços primeiro, para que o próprio Deus depois possa restaurá-lo e trazê-lo. Este é um retrato claro do que nós estamos meditando hoje, aqui em Êxodo, no seu capítulo 20, do verso 18 até o verso 21. Moisés foi chamado por Deus, foi vindicado por Deus. Uma vindicação significa a manifestação de Deus naquele ministério. Se você diz que você é a manifestação de Deus, então você tem os sinais e maravilhas de Deus. E Moisés chega agora neste ponto da sua vida, onde Moisés é o mediador entre Deus e o povo. Até então, ele já tinha este papel, mas não de uma maneira que o povo o tinha aceitado. Nós vemos em vários momentos o povo questionando, o povo perguntando para Moisés se era aquilo mesmo, se era aquela direção. E agora nós vamos observar uma mudança de atitude do povo em relação a isso, porque Moisés, a partir de agora, ele se estabelece oficialmente como mediador entre Deus e o povo. Então, a partir do verso 18 do capítulo 20, diz assim: todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, tremeu de medo e ficou de longe. Disseram a Moisés: fale-nos você e ouviremos, porém não fale Deus conosco para que não morramos. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo. Deus veio para provar vocês e para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que não pequem. O povo estava longe em pé. Moisés, porém, se aproximou da nuvem escura onde Deus falava. Que o Senhor acrescente bênçãos à leitura de sua palavra. Que visão aquele povo estava tendo ali? Uma grande visão, olhando Moisés se aproximar daquele monte e ele ficar ali de uma maneira que a nuvem estava presente e o povo estava com medo. Medo de Deus. É isso que tem que ficar estabelecido nesta hora, você que me ouve. Eles estavam com medo de Deus. Mas Deus estava explicando para eles que eles não deveriam ter medo. Mas imagine só, irmãos, um lugar muito alto chamado Monte Sinai. O povo nunca tinha estado ali. Moisés e o povo estavam lá. E isso estava acontecendo. Havia trovões, relâmpagos, som como de trombeta. Se transporte para lá nesse instante. Você diante de um grande monte, o Monte Sinai. Você sabe que tem pessoas que têm medo de tempestades. Quando os trovões começam a soar, os relâmpagos a clarear e a chuva a cair forte,
Há pessoas que se escondem, quer ficar num cantinho da casa, começa a andar, começa a orar, começa a ficar desesperado, desesperada, agitado, com medo dos trovões, dos relâmpagos e da chuva. E aqui nós vemos Israel também. E ainda o monte lá em Israel estava fumegando. Foi um momento assustador. Vocês concordam? Não foi um momento fácil. Nós estamos vendo aí Êxodo capítulo 20, meditando no verso 18. Que cena no Monte Sinai. Era uma cena terrível. Não era fácil o que eles estavam vendo. E essa cena que estava diante deles tinha um simbolismo muito grande. Porque Deus estava mostrando que ele era o grande e poderoso Deus no meio deles. Que ele não era um Deus de teoria, ele não era um Deus de faz de conta, ele não era um fogo pintado, mas ali estava o Deus que tinha libertado eles lá do Egito, que tinha mandado as pragas, que tinha vencido os inimigos até ali. Que lugar para se estar! Ali havia trovões, relâmpagos e som de uma trombeta e o monte fumegando. Foi assustador. E o povo estava com muito medo, como nós vimos no verso 17. No verso 18. E o povo ficou assustado. Verso 19 agora. O povo ficou assustado. E o que eles fizeram? Eles pediram a Moisés para falar com Deus por eles. Um intermediário. Moisés, fale-nos você e ouviremos. Porém, não fale Deus conosco para que não morramos. Eles pensaram que se Deus falasse diretamente com eles, isso poderia ser muito perigoso. A lei faz isso. A lei coloca uma distância entre o Criador e a criatura. Porém, a graça nos aproxima de Deus. A graça nos faz entrar diretamente na presença de Deus. Nós somos convidados pela graça de Deus a entrar em sua presença, a estar em sua presença. Mas Moisés disse algo muito importante ao povo. Ele disse: não tenham medo. Irmãos, não tenham medo. Deus veio para provar vocês e para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que não pequem. O temor, por isso que eu disse que isso é tão importante para nós. Quando Deus estava ali com os trovões, com os relâmpagos, com um som como de trombeta e o monte fumegando, e o povo chegou até ele e disse: não fale você, que nós não queremos falar diretamente, pode ser perigoso. Moisés diz: não tenham medo. O que Deus quer é que vocês tenham temor diante deles, a fim que não pequem. Agora, Deus não queria que eles tivessem medo, porque tem uma diferença entre medo e temor. Deus não queria que eles tivessem medo, mas Deus queria que eles tivessem temor. A palavra temor significa reverência, significa respeito. E era isso que Deus queria deles. Quando você tem reverência por Deus, respeito por Deus, você não peca. Êxodo 20, versículo 20. Moisés queria que o povo entendesse que Deus não estava ali para prejudicá-los, mas para ensiná-los, para guiá-los. O medo não era o que Deus queria que eles sentissem, mas temor, respeito. E é algo terrível. Mesmo com todo o medo ao redor, Moisés se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. Ele teve coragem de estar perto de Deus, porque ele sabia que a presença de Deus era um lugar de bênção, era um lugar de amor. Irmãos, hoje, através do sangue de Jesus Cristo, nós podemos entrar também na presença de Deus. E a presença de Deus é um lugar de bênção e um lugar de amor. Eu te convido nesta hora, você que está aflito,
Você que está angustiado com alguma coisa, é feito esse convite. Entre na presença de Deus. A presença de Deus sempre está disponível. Ali era numa forma terrível, mas hoje Deus vem manso e suave através do Espírito Santo e entra no seu coração. Deus não está aqui para nos machucar, mas para nos amar, para nos guiar, para nos entender. Então nós devemos ter coragem de nos aproximar dele com confiança, assim como Moisés fez. Porque estar na presença de Deus é um lugar de bênção, é um lugar de amor. E eu convido a você mais uma vez para que entre neste lugar de bênção e amor na presença de Deus. O Senhor é a força da nossa vida. O Senhor nos livra dos males deste dia e nos guarde para a hora da sua aparição. Eu sou feliz com Jesus. Deus os abençoe e Deus os guarde. Até a próxima programação, se Deus assim nos permitir.